Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro resgatou um vídeo de Alckmin com fortes críticas ao PT e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos acompanhar. Os brasileiros estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos, por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros, para no final atirar pela janela a autoestima de todos nós. Ana, deixa eu te ouvir sobre este trecho que nós acabamos de assistir aqui, o discurso do Alckmin. 2 minutos. Olha, está tudo aí, né? Preto no branco, mais óbvio que isso é impossível, né? Vai ser interessante agora ver a retórica que Geraldo Alckmin vai usar na campanha. Até as eleições vai ser curioso. Não sei se teremos no Brasil também debates, né? Aqui nos Estados Unidos é muito comum debates entre os vices. Não sei se no Brasil seguiremos esse caminho esse ano, mas será interessante. Geraldo Alckmin, que é uma figura pública, que está aí no cenário político há muitos anos, está acostumado com coletivas, com entrevistas, vai ser curioso ele ser perguntado, ele ser questionado e ouvir as respostas das plataformas políticas que agora o companheiro dele, o companheiro Lula, ele apresenta para a sociedade, como eu mencionei, a legalização do aborto, a legalização de drogas, um Estado mais inchado, um Estado mais presente na vida e também cerceando aí liberdades do cidadão, Lula querendo regular a mídia e a imprensa, por exemplo, isso tudo vai ser questionado ao Geraldo Alckmin. E fica cada vez mais claro para o brasileiro que nunca houve uma direita sólida com políticas de direita sólidas no Brasil. Né? Falarmos que há uma direita no Brasil com políticas econômicas, políticas de liberdade econômica, liberdade social, liberdade intelectual no Brasil, dizer que há isso é ter uma mente muito limitada, né? O Brasil teve a esquerda, hoje a esquerda radical, né? Aí com o PSOL, com o PT, e a esquerda limpinha, a social-democracia. Negar isso é ter aí uma mente limitada. Zé, deixa eu te ouvir também. Olha, esse discurso do Geraldo Alckmin, e foi lido, né? A gente vê ali aqueles anteparos ali transparentes, né? Mas aquilo ali é lido, ou seja, um caso pensado. Esse discurso do Alckmin, ele vai ficar como um carimbo nesta união entre os dois. Deixa eu te dizer aqui, o Augusto tocou no assunto lá diretas já, foi um grande movimento nacional, muitos dos nossos que nos veem hoje não sentiram o que foi aquele movimento, foi diferente. Todos os partidos queriam diretas já, queriam eleição. E cada partido tinha o seu candidato. Para você ter uma ideia, o Brizola e o Lula eram mais ou menos ali do mesmo espectro eleitoral. Os dois queriam, né, diretas já, e lançaram candidatos, os dois partidos, PDT
e PT, assim como o Fernando Henrique, assim como outros candidatos que estavam lá, Franco Montoro, que estava nesta campanha Diretas Já, o Tancredo Neves, que tinha também aspiração eleitoral. Então, é totalmente diferente, não se compara. A história não se repete a não ser sobre fraude ou tragédia, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas há, sim, um sentimento ali do PT e de parte importante do PSDB, porque o Alckmin simboliza aí uma parte importante do PSDB. Ninguém se lembra do Geraldo Alckmin PSB, e sim PSDB. Esse PSDB do ex-governador de São Paulo, João Dória, é um PSDB diferente, renovado, né? Não é esse PSDB tradicional que saiu do MDB. Então, há uma tentativa de se fazer um discurso nesse sentido, de que, na verdade, é preciso unir esforços para derrotar um genocida, para derrotar um mal, né? Mas, na verdade, é uma união para voltar ao poder o Partido dos Trabalhadores. A eleição do presidente Jair Bolsonaro não foi uma eleição só dele, não foi ele amanheceu, quero ser presidente da República e se fez presidente da República. Foi uma maioria que decidiu mudar o país, mudar os hábitos e mudar tudo o que estava acontecendo. Muita corrupção, mas não foi só corrupção. Foi dificuldade financeira, desemprego e um caminho certo para o brejo. Esse caminho foi interrompido pelo impeachment. O impeachment da ex-presidente Dilma salvou o país. Não fossem as pedaladas fiscais suficientes para a jogada na janela, a defenestração de Dilma Rousseff, a interrupção de uma tragédia econômica já teria sido suficiente. Então, esse discurso de que estamos unindo forças divergentes, isso não tem nada a ver. É tudo tentativa de chegar ao poder. E isso é perigoso. Quero lembrar a você que a nossa enquete trata justamente desse assunto, né? A associação a Lula melhora ou piora a imagem do Alckmin? Está lá na capa do portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. A associação a Lula melhora ou piora a imagem de Alckmin? A gente aguarda a sua participação. Esse é o assunto que abriu aqui os Pingos nos Is. Reforço também o convite para você participar pelas redes sociais em @JovemPanNews. Vamos juntos alcançar a marca de 1 milhão de seguidores lá no Twitter da Jovem Pan. @JovemPanNews. Estamos em todas as plataformas. Fius, ainda sobre a união Lula e Alckmin, esse vídeo que nós reproduzimos aqui, aqueles 2 minutos para você, meu amigo. Passar vexame não é novidade, né? Passar vexame na política não é novidade. A gente tem um exemplo eloquente aí do Sérgio Moro. Esse está passando um vexame grandão, com tudo que tem direito, pacote completo. Aí eu vou dizer o quê? A Lava Jato não serviu de nada, não foi... A Lava Jato foi uma farsa, uma encenação que o Sérgio Moro fez para passar esse vexame agora. Eu acho que não é a maneira correta de ver. Eu acho que a Lava Jato, isso, aliás, é papo de petista. A Lava Jato foi uma operação importante, o Sérgio Moro trabalhou bem lá e hoje está passando um vexame aí do tamanho do Alckmin. O Alckmin é mais caricato. O vexame do Sérgio Moro é talvez até mais grave, pelo que ele representou, né? Então, o que nós vemos aí é que cada personagem diz sobre si num determinado momento da história. Essa ideia, né, de categorias que são seguras, ou conceitos que são seguros, ela não existe. Porque a gente vê, por exemplo, o governo Bolsonaro, né? Um governo que tem aí nos seus desertores vários traíras, ex-ministros, civis, militares, né, que seriam dessa direita, alinhados à direita, aí saem e ficam tacando pedrinha de maneira pueril. E assim é no mundo todo. Você vê Israel, né, um governo que seria um governo de direita, ou de inclinação à direita, etc. E aí você, quem acredita nisso, atribui aquele poder certos valores. Mas aí chega na pandemia, Israel se torna o pior que se pode observar em termos de falta de liberdade, em termos de controle, em termos de atentado contra o direito das pessoas com passaporte fascista, em termos de
lockdowns desvairados, exatamente como se diz que é um tipo de autoritarismo de esquerda. Então, eu volto a dizer que o importante é você ver o que cada um faz em cada momento histórico. Se ele depois escolher dar um vexame, a gente olha e diz, está dando um vexame. Augusto. Olha, essa conversa fiada, de repetição, reedição do que houve no movimento das diretas já, da campanha das diretas já, precisa ser destruída aí por quem viveu de perto aquele período, né, de 1984 a 85. Em 1984, com o lançamento da candidatura do Paulo Maluf à sucessão do presidente Figueiredo, com o apoio do PDS, fez com que nesse partido que apoiava o governo surgissem dissidências que se uniram na chamada Frente Liberal, que depois se transformou no PDS. Não, desculpem. Eles eram do PDS, saíram e se uniram numa Frente Liberal, que apoiou o candidato do MDB, Tancredo Neves. Se eu errar aqui, o Zé, por favor, me corrija. Eles apoiaram o Tancredo Neves em parceria com o que era do PMDB, em parceria com o PDT-PTB. O PT não apoiou a candidatura do Tancredo. Mais que isso, em 1985, em janeiro de 85, quando houve a decisão no colégio eleitoral, os 3 deputados do PT que votaram no Tancredo Neves foram expulsos do partido. Então não me venha a parte mais jovem do rebanho que acompanha o Lula, por desconhecer o que houve nessa época, fazer essa comparação malandra. A dupla Alckmin Lula não está pensando no Brasil, não. Está pensando no voto, que o Alckmin, aliás, repito, não tem. O que houve em 84 foi um movimento, 84 e 85, um movimento para que fossem restabelecidas as eleições diretas. Isso não foi possível, então se uniram para a eleição de um presidente civil. O vice foi o José Sarney, que era do PDS. E o PT foi contra tudo, como seria contra a Constituição. O PT sempre é contra e só ocupa a cabeça de chapa, nunca indica o vice. E o Alckmin entrou nessa pelas razões que eu já mencionei.